Todos sejam muito bem-vindos às redes sociais da Comunidade Espírita Caminhos do Amor. A nossa sede fica em São Paulo, na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, né, no bairro do Campo Grande. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte, né, do grupo de voluntários da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Então, mais uma vez, estamos aqui para falar um pouquinho daquilo que compreendemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, trazer um pouquinho da reflexão, né, sobre o capítulo de hoje, que nós estamos aqui no capítulo 26, iniciando, né, o capítulo 26, já no segundo tema. A semana passada, nossos irmãos trouxeram um pouquinho, né, sobre a condição do dom de curar. É o capítulo que fala sobre dar de graça o que de graça recebestes. E hoje nós vamos falar aqui do item 3 e 4, né, falando sobre as preces pagas. E antes de começarmos, então, vamos rogar a Deus que nos ampare, né, a espiritualidade amiga, que nos inspire e que possa também, durante esse período em que estaremos juntos aqui, que nós possamos transmitir, né, por meio da voz, esta energia que possa fortalecer a cada um, que possa também iluminar os seus lares, que possa a espiritualidade amiga trabalhar junto a todos que precisam do seu auxílio, né? A todos aqueles que rogam a Deus pelo amparo, pela necessidade momentânea, né? Por um momento de inspiração, por um momento de energia, para que a gente possa se manter aí equilibrado para encararmos as dificuldades do dia a dia, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as condições da prece paga, né? Nos próximos capítulos aí a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a prece, né? O capítulo seguinte vai falar muito mais sobre as questões da forma de se fazer, né? Mas a gente precisa compreender, bom, prece, né? Então prece ali, se a gente for buscar no nosso dicionário, nós vamos encontrar ali que é uma oração, né, que fazemos, que pode ser para agradecer, né, pode ser para louvar, pode ser para pedir a Deus, né, um amparo. Então é importante que a gente se entregue neste momento, né? E nesse capítulo é um ponto em que Jesus está colocando para os seus apóstolos, porque ele estava ali preparando eles para seguirem, né, na divulgação da Boa Nova. Então, Jesus chama para ele algumas chamar atenção para algumas das coisas ali que eles precisam estar atentos com as armadilhas do mundo, né? Então vamos só lembrar um pouquinho da questão dos fatos históricos, né? Na época do Cristo, é importante a gente compreender que como haviam os doutores da lei, né, os escribas, fariseus, que eram tidos pela população local como as pessoas que eram especialistas, né, vamos dizer assim, em conhecer todas as escrituras e, portanto, tinham ali como como se fosse um mandato, vamos dizer assim, né, por Deus para ser o representante de Deus na Terra. Então, muitas vezes as pessoas os colocavam como seres puros, né? Tanto que no trecho que nós vamos ler sobre o alerta do Cristo, né? Eles se sentiam diferentes das demais pessoas, né? Eles se sentiam mais capazes do que todas as outras pessoas, porque entendiam ali tudo o que havia disposto na Escritura, sabiam compreender ali nos mínimos detalhes os ensinamentos e eram os responsáveis ali então por definir a forma de conduta ou também trazer ali o ensinamento para as pessoas. Então muitas pessoas não se achavam dignas, né, de estarem em contato com a divindade, né, já que eles tinham
função, vamos dizer assim, de representar Deus na Terra. Então, o que que se fazia? Né? O que algumas pessoas faziam? Por não se sentir capacitadas a isso, elas pagavam para que os sacerdotes, né, e os fariseus e os escribas, que eles orassem, né, por eles, rogando a Deus então pelas suas dificuldades ou pelas suas necessidades. Então Jesus aqui, vamos pegar aqui um trecho, né, que ele fala para os seus apóstolos. Então está dizendo aqui, né, estando porém ouvindo todo o povo, né, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares, né, que eram aquelas roupas glamurosas, né, que eram usadas ali pelas autoridades, pelos sumos sacerdotes, então para que destacavam eles dos demais seres da comunidade, né? Então, e aí ele fala assim, e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, né? Que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. E aí complementa aqui com um outro trecho do Evangelho. E disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Né? Então era importante isso porque ela se pagava ali pelo tempo, né, que as pessoas, os escribas ficavam ali recitando, vamos dizer assim, coisas para a divindade, né? Então, Jesus alerta aos seus discípulos, principalmente por nós estarmos tratando aqui do capítulo de dar de graça o que de graça recebestes, que essa capacidade de orar pelos outros, né, não é algo que a gente deva comercializar, né? Então, um pedido a Deus, intermediar um pedido a Deus em favor de alguém, não nos torna, né, vendilhão, ou seja, vendedor da condição de Deus auxiliar. Até porque, né, além dessa condição de, do alerta de Jesus para que eles não sejam tomados pela cobiça, né, pela ganância, e que com isso eles se percam na divulgação do Evangelho, né, é importante entender que não se sabe se Deus vai atender ao pedido que está sendo feito, né? Voltando para a questão da doutrina dos espíritos, nós já compreendemos que, né, conforme Jesus nos diz, a cada um conforme a sua obra. Ou seja, há pedidos que nós fazemos e oramos por determinadas pessoas a Deus, mas que o resultado não é como nós pedimos, mas sim como uma condição que é propícia para aquele espírito aprender e desenvolver. Então, as nossas preces, em alguns momentos, elas podem trazer mais conforto para a pessoa, ela pode trazer um pouco mais de equilíbrio, né, para que ela possa se fortalecer ali e ter resignação, ter compreensão do momento difícil em que está vivendo, né? Nos casos de saúde, né, pode ser que a espiritualidade auxilie, né, pela permissão de Deus, para que haja, por exemplo, uma orientação para o profissional da saúde encarnado que vai orientar aquela pessoa, né, que vai ajudar. Muitas vezes a espiritualidade faz com que ele consiga enxergar a causa verdadeira, às vezes, de determinadas doenças, né? Então, muitas vezes as pessoas vão num primeiro profissional, no segundo profissional, no terceiro profissional e continua com as suas dores, com as suas dificuldades, e aí muitas vezes vai tendo diagnósticos errados, né? Então, quando se reúne para pedir a Deus
né, por aquele irmão, não quer dizer que ele vá deixar de passar pela dificuldade da dor, mas sim que o seu entorno, né, o prepare melhor para poder vivenciar aquilo. Então, nós temos que entender que não é porque a gente vai simplesmente pedir a Deus para livrar, né, a pessoa de alguma coisa, que realmente isso vá acontecer, né? Se aquele por quem nós pedimos, ele realmente tiver merecimento para o alívio das suas dores, né, na condição em que pedimos, então, havendo a permissão de Deus, a espiritualidade possa interferir. Mas, se não for, se aquele momento é realmente um momento de aprendizado, que estava no planejamento daquela pessoa na sua encarnação, né, e será preciso aquela aprovação, então não acontecerá como nós estamos pedindo, mas sim conforme a vontade de Deus. Então Jesus, ele está chamando a atenção dos seus apóstolos para não se deixarem levar por o sentimento de comercializar, né? Porque no trabalho anterior, né, da explanação do Evangelho que os nossos irmãos trouxeram, quando, né, fala sobre o dom de curar, então Jesus está colocando os apóstolos, né, como os seus enviados e repassa a eles aquela condição de trabalho, né? Então Jesus mostra a eles que Deus deu a eles de graça essa capacidade, né? Isso é inerente ao Espírito, ou seja, é uma capacidade do Espírito, daquele que tem fé, daquele que acredita, né? Daquele que é capaz de poder transformar, né? Não só a si mesmo, mas transformar aqueles que estão ao seu redor. Então, quando chega, leva uma palavra de ânimo, né? Muitas vezes auxilia com a sua doação fluídica vital e faz com que as pessoas se sintam bem, se sintam harmonizadas, né? Que restabelece o equilíbrio perispiritual e, enfim, todo um trabalho com uma energia magnética que o médium, né? O ser tem capacidade de fazer. Então é importante a gente compreender que isso já está em nós, né? Não é algo que a gente pagou para ter, né? Não é algo que a gente negociou com Deus lá, essa possibilidade, não. Então ela já está conosco, basta termos a compreensão de poder trabalhar estas condições em prol, né, dos nossos irmãos. Então é importante a gente aprender isso porque a caridade, né, se vinda do coração, nós vamos encontrar meios de executá-la sem estar com nenhuma condição de dependência dos bens materiais. A prece é uma delas, né? Orar por uma determinada pessoa que está passando por uma dificuldade, né, é um ato que requer do espírito um desejo de ajudar, né? Requer de nós a compreensão de que somos ali capazes de distribuir a nossa energia em prol do outro e que elevando o nosso pensamento a Deus, a gente consegue então fazer com que os outros possam ser beneficiados desse nosso momento de reflexão, né? E outra coisa que é importante a gente entender, né? E que Kardec no item 4 ele nos chama a atenção um pouco disso, que é quando as pessoas que têm o hábito de pedir, né, para os seus irmãos a condição da prece, né, dependendo de como é esse ser, dependendo da compreensão que tem esse irmão, ele pode muitas vezes se sentir acomodado na condição de pedinte, né, das preces. Isso também é um alerta do Cristo, né?
que os seus apóstolos ensinassem as pessoas a orar, né, que desse a elas as condições de se sentirem preparadas, de se sentirem úteis para esse tipo de tarefa, né? Porque para muitos é muito fácil, né, juntar ali um punhado de dinheiro, chegar lá em alguma instituição ou chegar para alguém e falar assim, ó, faz uma prece aí por mim, tá, toma aqui um X reais, toma aqui uma doação, toma aqui alguma coisa, um presente para você orar por mim, né? E aí eu me sinto então descompromissado de eu mesmo fazer, né, como nós falamos no início, esse louvor a Deus, né, fazer esse agradecimento, ou mesmo essa súplica, né, essa condição de querer estar interagindo com Deus numa necessidade. Falar, ó, Senhor, né, eu sozinho não consigo, eu preciso da sua ajuda nesse momento, né? Eu fiz de tudo que foi possível até onde as minhas energias e a minha capacidade de raciocínio pôde me levar. A partir daí eu não sei em que caminho eu vou, não sei para que destino seguir. Então eu agradeço ao Senhor, Pai, se me mostrares o caminho que devo seguir. Então a gente se entrega a Deus, pedindo, fazendo uma súplica, né, para que a gente possa ali ter essa condição de interagir com a divindade. Então, se a gente fica entregando isso a terceiros e essa pessoa ela assume essa condição de nos cobrar para intermediar a nossa conexão com Deus, né, nós estamos então sendo relapsos, né, nós estamos sendo desleixados com essa nossa relação com o Pai, né? Porque a prece, ela é um momento de conexão, né? Como diz a expressão da religião, né? O significado da religião, do religare, né? Ou seja, é fazer uma conexão, se conectar com Deus por meio, né, desse sentimento. Então, a gente vive aqui totalmente desconectado se nós entregamos isso a terceiros. Nós não estamos ali aptos a interagir com a divindade. Então vamos prestar muita atenção nessa nossa escolha, né? Nós temos que parar com essa condição de achar que a gente vai até determinado lugar, seja lá o templo, a igreja católica, ou mesmo o centro espírita, ou qualquer casa religiosa, né, que é cristã, que trabalhe ali com sinceridade junto à divindade, trazendo os ensinamentos de Jesus. Não vamos nós chegarmos até lá e achar que nós vamos colocar um fardo de problemas e dizer, olha, eu vou fazer umas doações para cá, tá bom? Vou pagar ali o que vocês pedem, vou fazer isso, mas por favor, né, resolvam o meu problema, façam aí por mim as preces, e aí a gente volta e vai continuar fazendo as mesmas coisas, continuando nos mesmos erros, porque a gente vai ficar com essa ilusão, né, de que chegamos lá, entregamos o nosso problema e tudo se resolveu. Se for assim, a gente vai ficar o tempo todo, né, indo na instituição, indo nesses locais, porque nada vai continuar, né, ter continuidade se nós estamos ali simplesmente ignorando a condição da necessidade de nos mudarmos, a condição de nos conectarmos com o pensamento principal, né, do cristão, que é essa condição de conectar-se com Deus, de servir, de amar ao próximo, né, de se amar, enfim, de fazer todas as coisas que são extremamente importantes para o espírito, tá certo? Então vamos pensar um pouco nisso.
vamos refletir com muito amor e com muito carinho. Não é possível fazer dessa forma. E aos trabalhadores, né, agora complementando aí um recado também para outra parte, né? Então estávamos falando daquele que pede. É importante agora para aquele que serve, né? Seja em qual religião nós escolhemos para poder servir, né? Então, se somos lá um trabalhador da casa espírita, um palestrante, né? Se somos um sacerdote, se somos um pastor, né? Enfim, qualquer representante de um determinado segmento ou pensamento religioso, né? Nós temos que começar a prestar atenção no que nós estamos indo levar até o público, né? Às vezes nós temos que nos policiar com relação à nossa vaidade, ao nosso orgulho, né? Porque nós chegamos, às vezes estamos lá nas instituições onde estamos, aí as pessoas começam a querer enaltecer, porque o seu sermão é muito bom, porque a sua palestra é excelente, porque quando você fala, nossa, tudo para mim assim fica muito claro. E aí não, aí chega, eu vim trazer isso, porque eu trouxe não sei o que, eu trouxe isso para você, eu trouxe isso. Opa, peraí, vamos prestar atenção, né? Nós não estamos nas instituições cristãs para prestar um serviço remunerado, né? Para as pessoas que estão indo buscar o conhecimento de Jesus. Nós não somos funcionários de Deus, nós somos filhos de Deus. Deus não outorgou a nós nenhum direito, né, para poder cobrar sobre os bens que Ele fornece para os nossos irmãos. Não concedeu a ninguém procuração para falar no seu nome, porque Deus fala diretamente com cada um dos seus filhos, né? Nós temos que aprender só a dominar esta capacidade de conversar com Ele, que é começar a serenar os corações e começar a fazer com tranquilidade a criação desse momento em que a gente se une a Deus em pensamento. Então, para aqueles que estão com a responsabilidade, né, de trazer ali o ensinamento de Jesus, né, e toda essa condição do conhecimento da vida espiritual ou religiosa, ou todo esse caminho que se trilha para entrar em harmonia com Deus, nós não estamos aqui para, né, sermos remunerados em bens materiais. Se nós nos entregarmos verdadeiramente ao serviço da divindade, a servir com amor, como nos disse Jesus, nós vamos acumular os tesouros no céu, ou seja, na vida espiritual, que nós vamos chegar lá e seremos reconhecidos pelo bem que fizemos. Não é por aqui, não é recebendo presentinhos, brindes, nem nada pelo o tempo que ficamos ali à disposição, fazendo uma palestra, né, dando uma orientação, auxiliando grupos, seja numa evangelização, seja num grupo de jovens, seja num grupo para casais ou para companheiros, né, para pessoas com necessidades nos vícios, enfim, qualquer trabalho que a gente desenvolva dentro da casa espírita, né, falando na condição do nosso meio, né, onde nós estamos, Comunidade Espírita Caminhos do Amor, no nosso seio de trabalho, nós não podemos falar ali em requerer, né, um benefício material pelo trabalho que estamos fazendo. É um trabalho de caridade,
tem que ser feito com amor, tem que ser feito com carinho, né? Então esse é o alerta que Jesus faz, né, para os seus apóstolos. Primeiro, para que eles não se deixem levar pela vaidade, nem, né, pela ganância de receber benefícios por aquilo que estavam fazendo. E também para que eles pudessem ensinar as pessoas a elas mesmas se lançarem em pensamento a Deus, né? Para que elas pudessem, na ausência deles, também perceberem que são capazes de fazer isso. Porque isso é uma atenção que nós temos que ter também, né? Não criar dependência com as pessoas para elas acharem que só, né, essa casa, essa igreja, esse templo, esse pastor, esse palestrante, esse padre, enfim, essa figura é a única que consegue resolver os meus problemas, né? Então, nós não podemos fazer desta forma, né? Então, é muito complicado, porque todos nós teremos que voltar para o mundo espiritual um dia. Então, você imagina se as pessoas chegassem lá numa determinada casa e aí um palestrante se colocasse lá como sendo o único que consegue falar sobre o evangelho e que as pessoas entendam. Então ele se sente o maioral, o melhor de todos, né? E aí esse palestrante desencarna, precisa voltar para o plano espiritual. Como fica a casa? Como vai ficar a igreja se o padre tiver que desencarnar e retornar para o plano espiritual? Como vai ficar o templo se o pastor precisar desencarnar e voltar para o plano espiritual? Se só a prece dele era importante, se só a prece dele conseguia chegar a Deus, e aí? Estarão todos órfãos? Não se fará mais prece nessas casas? Então, atentemos para a figura mais importante, que é Deus. Assim nos trouxe Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o mais importante de todos é Deus. Então, nós temos essa capacidade. Tanto aquele que pede quanto aquele que oferece a prece. Todos nós temos essa capacidade de nos conectarmos com Deus. Certo? Então, que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que compreendi sobre os ensinamentos da espiritualidade com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que Deus abençoe e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus e que Deus ilumine e ampare a todos os lares. Grande abraço a todos.